Assim será. A palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com Servo de Deus Cláudio Martins e cânticosccb.com.br. O Senhor Jesus fortalecerá o teu coração. Ouça agora a palavra de Deus. Deus seja louvado. Amém, Senhor. Hoje, dia 20 de fevereiro de 2016. Hoje, pela graça de Deus, meu filho mais novo está completando 17 anos. Que Deus o abençoe. O tempo passa tão rápido. Como diz a Escritura, o tempo passa tão rápido que nós voamos. Nossa vida aqui é um breve pensamento. Louvado seja Deus. A eternidade nunca vai ter fim. Deus trouxe ao meu coração a palavra no livro na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. E fala a respeito do espinho na carne de Paulo. Segundo aos Coríntios, capítulo 12. No Novo Testamento começa em Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois vem Atos, Romanos, Coríntios e Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Diz assim a palavra de Deus: Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei néscio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém, Senhor Jesus. Santo e eterno Deus, fala conosco pelo poder da Tua palavra, nos ensina a fazer a Tua vontade, Pai. Toma em Tuas mãos todas as almas que vão ouvir esta mensagem, Deus. Que Teu Espírito Santo, Pai, venha falar aos nossos corações, a falar a cada vida, Senhor. Que Tu venhas a operar, meu Deus, enquanto vão ouvir a Tua palavra. Estende a Tua mão de poder, meu Deus, para abençoar estas vidas, para fazer a obra, ó Deus, de salvação. Supra as necessidades também, por caridade, ó Deus, em quem todas as famílias tomam o Teu nome na terra, Pai. Venha abençoar estas vidas, a conceder a Tua graça a estas almas. Goteja a Tua doutrina em toda a terra, meu Pai. Que possam produzir frutos, que todos nós venhamos a produzir frutos.
Deus maravilhoso, nos abençoe em tudo e nos esclareça a Tua palavra, que Teu Santo Espírito venha a dar sabedoria, que Teu Santo Espírito venha falar por nós. Ó Deus Santo e Eterno, receba esta oração, em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho que é bendito para sempre. Amém. Graças a Deus. Apóstolo Paulo, antes o seu nome era Saulo de Tarso, um fariseu que perseguia a igreja do Senhor. O apóstolo Paulo perseguia os cristãos, matava os cristãos e consentia-lhes a morte. Mas Deus ouviu a oração de Estevão, quando ele disse: Senhor, não lhes imputes estes pecados. Ou seja, perdoa os seus pecados, não os condenes por isso, por estarem me apedrejando. Não condene Saulo de Tarso, por conceder que eu morra. Tem misericórdia destas almas, ó Senhor. Tem misericórdia dessas almas. Estevão, neste momento de dor, perdoou Saulo de Tarso. Perdoou os que estavam apedrejando. Porque Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. E pela intercessão de Estevão, Saulo de Tarso foi salvo. E mais outras almas. Deus disse: esse aqui para mim é um vaso escolhido, e verás o que vai padecer pelo meu nome. Certa vez, Saulo de Tarso intentava matar os cristãos. No caminho de Damasco, perseguindo o povo os cristãos. No caminho de Damasco, ele viu uma luz e ele ficou cego. 3 dias depois, Deus lhe deu a visão novamente. Saulo de Tarso foi convertido em uma nova criatura. Deus mudou o nome dele de Saulo para Paulo de Tarso. Assim como ele mudou o nome de Pedro, de Simão para Pedro. Simão Pedro. Assim como Deus mudou o nome de Jacó para Israel, de Sarai para Sara, de Abrão para Abraão. Assim como Deus faz, Ele opera em nossas vidas, trabalhando primeiramente em nosso caráter. Paulo foi levado ao 3º céu a ter uma experiência com Deus. Foi necessário que o Senhor nosso Deus mostrasse as grandezas do céu para Paulo. Porque o apóstolo Paulo ia pregar as 13 cartas às igrejas do Senhor. As 13 epístolas, que Deus lhe deu este conhecimento, este entendimento da sua santa palavra. De perseguidor dos cristãos passou a ser perseguido, apedrejado. Certa vez ele fugiu num cesto. Naufrágios, perseguições no meio dos falsos irmãos, assaltantes, patrícios. O apóstolo Paulo sofreu muita perseguição por causa do nome de Cristo. A quem perseguia os cristãos passou a ser perseguido e muitas vezes preso. Escreveu as suas cartas, ou melhor, ditou as cartas, e quem estava com ele escrevia as cartas. E ele, em algumas epístolas, assinou as cartas. Mas ele ditava as cartas, e quem estava com ele as escrevia. Paulo tinha um problema nos olhos, é o que dá a entender pelas suas cartas. Paulo tinha espinho na carne. Era um tratamento de Deus na vida de Paulo, para que ele não se ensoberbecesse. Ou seja, Deus estava trabalhando no caráter de Paulo, na vida, a sua alma, a alma de Paulo. Deus estava trabalhando na vida dele, dentro do âmago de Paulo, dentro do coração dele.
Primeiramente, Deus nos coloca no chão. Quando Paulo viu, ele ficou caído no chão, cego. A luz o cegou. O primeiro encontro com o Senhor Jesus. A luz resplandeceu nas trevas. Ele teve que ficar 3 dias sem enxergar, até ser convertido. Assim Deus trabalha em nossas vidas. Ele mostra que nós, sem Ele, nada somos. Que nós somos dependentes do nosso Deus. Veja bem, irmãos, você que está ouvindo esta palavra, talvez pela primeira vez, o corpo necessita do alimento. Se nós não nos alimentarmos da água, das vitaminas que estão nas verduras e legumes e frutas e carne, padeceremos. Teremos enfermidades, doenças, por falta de vitaminas. O corpo necessita de vitaminas, de nutrientes, de alimentos que Deus criou. Porque tudo que Deus criou tem um fim, tem um propósito. Assim como Deus criou os alimentos para o corpo, Deus criou o ser humano para o seu louvor, para a sua glória. Assim como os anjos dos céus louvam a Deus 24 horas por dia. Louvam ao Senhor, santo, 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 é o Senhor Todo-Poderoso, a terra está cheia da sua glória. Eles não cessam de louvar a Deus. São milhões de milhões e milhares de anjos nos céus, louvando ao nosso Deus. E o homem quer ser independente de Deus. Desde quando começou, lá no livro de Gênesis, quando o homem fez a Torre de Babel, queria ser independente de Deus, queria ter a glória de Deus. Este sentimento maligno nasceu no coração do diabo. Queria colocar a sua cadeira acima do trono de Deus e foi abatido até os infernos, como diz a Escritura. Depois, Satanás apareceu para Eva enquanto ela estava sozinha e disse para ela que se ela comesse da árvore proibida, do conhecimento do bem e do mal, ela ia ser semelhante a Deus. Depois fizeram a Torre de Babel. Queriam preservar os seus nomes em toda a terra, para serem conhecidos e engrandecidos. E Deus confundiu as suas línguas e ninguém entendia ninguém. E ninguém entendia mais ninguém. Assim é o ser humano. Primeiro, a luz tem que renascer nas trevas. E quando a luz vem, ela cega para o mundo. Paulo não tinha mais a visão para o mundo. Durante 3 dias, ele não viu mais nada. Jesus o cegou para que não visse as coisas deste mundo. Para que não olhasse mais com o seu coração maligno, perseguindo os cristãos para os matar. Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é recalcitrar contra os agrilhões. Agora tu vai ver, Saulo, o que é padecer pelo meu nome. 3 dias ele ficou cego. Depois caíram umas escamas dos seus olhos. Era o Senhor Jesus trabalhando no seu caráter, para que ele abrisse os seus olhos para outro caminho, para ver a luz, para ver o amor, para ver as maravilhas que Deus tem reservado para nós, para aqueles que o amam. E assim Deus faz. Deus trabalhou no caráter do apóstolo Paulo. Em Romanos capítulos 6 e 7 e 8, ou 6 e 7, ele luta contra o seu próprio corpo para não ser reprovado. Ele militava contra o seu próprio corpo. O bem que ele queria fazer não fazia, mas sempre o mal da sua carne fazia. Paulo passou este combate, lutando contra a sua soberba, lutando contra o seu caráter, a sua velha natureza, contra as obras da carne que ele escreve em Gálatas capítulo 5 e Romanos capítulo 8. O apóstolo Paulo lutava contra a sua carne, esmurrava o seu corpo para não ser reprovado. Ou seja, ele não fazia a vontade da sua carne. Ele não cedia às paixões e os desejos da sua carne. Mas ele lutava contra a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. E é assim que Deus faz conosco. Ele nos abate. Deus abateu Nabucodonosor. Você pode ler no capítulo 4 de Daniel.
um rei soberbo, que Deus usou para levar o seu povo cativo, o cativeiro de 70 anos, ele não reinou todos esses anos, porque foram vários reis neste cativeiro babilônico, mas o tempo que Nabucodonosor reinou foi pelo poder de Deus, foi pela graça de Deus que ele reinou. Mas certa vez o seu coração se ensoberbeceu. No capítulo 4 de Daniel diz assim a Escritura: Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. E aqui ele descreve: eu, Nabucodonosor. Ele escreveu este edito, esta carta, que ficou registrada aqui neste capítulo 4 de Daniel. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Quando então entrou este sonho no coração de Nabucodonosor, e estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, astrólogos, caldeus, os adivinhos, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho dizendo: Beltesazar, mestre dos magos, pois eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive, e a sua interpretação. Eis, pois, as visões da minha cabeça, estando eu na minha cama. Eu estava assim olhando, e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore, e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu. E era vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha nela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afungente-se os animais de debaixo dela, e as aves dos seus ramos. Mas deixai na terra o tronco, com as suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. E seja molhado do orvalho do céu, e seja sua porção com os animais na erva da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos, que são 7 anos. Esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. Este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, diz a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a sua interpretação. Mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora, e os seus pensamentos o turbaram. Falou, pois, o rei, dizendo: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar, dizendo: Senhor meu, seja o sonho contra os que te têm ódio,
e a sua interpretação aos teus inimigos. A árvore que viste que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo do qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó Rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu e dizia: cortai a árvore, e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos, que são 7 anos. Esta é a interpretação, ó Rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o Rei, meu Senhor. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos, que são 7 anos, por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi falado, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó Rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, falou o rei dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada serás com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia a erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Nabucodonosor, rei da Babilônia, aprendeu depois de 7 anos pastando com os animais. É assim que Deus faz. Deus é um juiz justo. Ele sabe trabalhar no caráter de qualquer pessoa que Ele quer salvar. Assim Ele fez na vida de Nabucodonosor. Mas o filho de Nabucodonosor não aprendeu com
com o que o pai passou. E blasfemou de Deus no capítulo 5 de Daniel. Pegou as coisas do templo, os objetos sagrados, e convidou as prostitutas, deu uma festa, um banquete, a mão misteriosa escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsi. E no mesmo dia, o filho do Nabucodonosor morreu, e o reino foi dividido e entregue aos medos e persas. As obras dele foram pesadas na balança. Jacó também foi tratado com Deus. Ficou 20 anos na terra do seu tio Labão, na terra de Padã Arã. Trabalhou 7 anos pela filha mais nova, Raquel. E o seu tio enganou e lhe deu a sua filha mais velha, Lia. Depois lutou mais 7 anos pela Raquel. E depois mais 6 anos trabalhando para trazer o seu gado da terra de Padã Arã. Jacó viveu 20 anos na terra de Padã Arã. 20 anos. Ali viveu Jacó. Jacó que enganou o seu irmão Esaú, que era enganador, foi enganado. Deus trabalhou no caráter de Jacó. Certa vez no vale de Jaboque, ele lutou com um anjo, foi ferido na sua coxa. Mas Deus mudou o seu nome, que a noite inteira lutou com o anjo. Mudou o seu nome de Jacó para Israel. E ele saiu de lá uma nova criatura, depois de 20 anos sendo trabalhado por Deus. Deus também trabalhou no caráter de José, que poderia guardar ressentimentos, mágoas no seu coração contra os seus irmãos, que o venderam como escravo. Mas quando ele recebeu os seus irmãos no Egito, já que ele era governador, ele não tratou do mesmo jeito. Mas ele diz que as coisas que lhe aconteceram foi para a conservação da sua família. 13 anos preso. 13 anos Deus tratou com José. 20 anos Deus tratou com Jacó. 7 anos Deus tratou com Nabucodonosor. E 14 anos ou mais Deus tratou com a vida do apóstolo Paulo. Saulo de Tarso mudou para Paulo de Tarso. Deus trabalhou no caráter dele. O apóstolo Paulo era soberbo. Talvez ele achasse que as visões que Deus lhe deu era somente por causa dele, porque ele merecia, porque ele era especial. Mas diz a Escritura que Deus dá a quem Ele quer. Ninguém é especial. Mas diz que aqueles que amam a Deus, Ele concede a sua intimidade. Ele concede a sua graça àqueles que lhe amam, que o buscam de todo o coração. Mas ninguém é especial, porque estamos neste corpo de pecado. E podemos pecar. E isso afasta nós de Deus. Deus trabalhou no caráter de Paulo. Ele era um homem cheio de ira. Ele era um perseguidor dos cristãos, um judeu, fariseu, da tribo de Benjamim. Mas todo o conhecimento que ele tinha, ele considerou como esterco quando ele conheceu a Cristo. Deus o levou até o terceiro céu. Ele não sabe se foi no corpo ou fora do corpo, mas ele sabe que ele foi arrebatado até o paraíso. E ele diz que ouviu coisas inefáveis, que não era nem lícito ele dizer. Deus revelou as grandezas do céu para Paulo. Assim como Deus revelou para João na ilha de Pátimos. E ele escreveu o livro de Apocalipse, as maravilhas que João descreve. Paulo teve esta visão, teve este arrebatamento até o paraíso. Ouviu coisas lindas, coisas maravilhosas, mas ele disse que não podia se gloriar. Ai dele se gloriasse. Ele teria que se gloriar nas suas fraquezas. Ele diz: não serei louco se eu me gloriar, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Não acha que Paulo é um Deus, como acharam que Paulo era Deus quando ele estava em certa cidade.
pelas obras que Deus fazia por Paulo, pela vida dele. Não cuide de mim que eu sou melhor que alguém. Deus já me quebrou aqui. Deus já colocou um espinho, permitiu um espinho na minha carne, para eu não me engrandecer. Ai de mim se eu fizer isso. Não pense que eu sou melhor do que vocês. Não tente me endeusar. Ah, Paulo, o grande. Não, eu não sou nada. Não pense que eu sou alguma coisa. Aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Toda honra e toda glória a Cristo Jesus. A Cristo Jesus. Somente ao Senhor Jesus Cristo a honra, a glória e o poder para sempre. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Não pense que eu sou especial. Não pense que eu sou melhor do que ninguém. Eu fui chamado assim como todos são chamados. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim se eu não fizer aquilo pelo qual fui chamado. Deus estava tratando com o caráter de Paulo. Um homem que estava sozinho, que não tinha esposa. A Escritura não diz se ele teve esposa e abandonou a esposa e se dedicou somente ao evangelho, ou se ele nunca foi casado. A Escritura não diz. Mas Paulo era um homem que vivia praticamente solitário, em prisões. Sempre alguém estava com ele, mas na maior parte das vezes ele estava solitário. Tinha Tito, tinha Barnabé, tinha Lucas. Demas amou o presente século e abandonou. Tinha Tito, Filemon, cooperadores que cooperavam com ele no evangelho e na escritura das cartas. Deus trabalhando no caráter de Paulo. E assim Deus faz em nossas vidas, meus irmãos. Ele nos chama e começa a trabalhar conosco. E você quer lutar. Por que Deus não faz isso na minha vida? Por que Deus não faz aquilo? E você às vezes quer esmurrar, quer ficar com raiva de Deus até. Por que não faz isso na minha vida? É que Deus está trabalhando no teu caráter. Deus, ele vai trabalhar em nossos caráteres para mudar a nossa vida. Ele vai primeiro trabalhar em nós para depois nos abençoar, para depois conceder aquilo que é da tua vontade em nossas vidas. Duro é recalcitrar contra os agrilhões, o apóstolo Paulo disse. O Senhor Jesus falou para Paulo: você quer lutar comigo? Você não vai vencer. Eu vou trabalhar no teu caráter. Você vai ver o que é sofrer pelo meu nome. Você vai padecer perseguições para que o meu nome seja glorificado na terra. E assim foi na vida de Paulo. E assim é nas nossas vidas. Deus vai trabalhar em nosso caráter. Ele vai trabalhar na estrutura, até você estar preparado e preparada. Até esta ira sair do teu coração. Até esta mágoa sair do teu coração. Até você tirar tudo isso que denigre teu caráter. Esta vingança, esta ira, esta maldade, estas obras da carne vai ter que sair da tua vida. Vai ter que sair esta sede de vingança, esta raiva que você tem do seu vizinho, esta raiva que você tem de alguém, vai sair da tua vida. Deus vai trabalhar no teu caráter, não importa quantos anos sejam, mas Deus vai trabalhar no teu caráter. É duro recalcitrar contra os agrilhões, não tente lutar contra Deus, Ele está trabalhando na tua vida. Ele trabalhou na vida de Jacó, mudou o caráter de Jacó, mudou o seu nome. Assim Ele vai fazer também em você. Vai mudar o teu nome. Vai vir os espinhos na tua vida. Esses espinhos podem ser dificuldades. Este espinho na carne pode ser uma enfermidade. Este espinho na carne pode ser alguém, um parente seu, um filho, uma filha, esposo, esposa. É o seu patrão, é o teu comércio, qualquer coisa. Deus vai usar para trabalhar na tua vida, para mudar, transformar o teu coração. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Ele permite os espinhos que nos esbofeteiem. O espinho esbofeteava Paulo. E para que não me exaltasse
pelas excelências das revelações. Não foi somente a revelação do céu que ele teve, mas do conhecimento, da palavra, de ver Jesus. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que me não exalte, a fim de me não exaltar, para o esbofetear. Paulo era esbofeteado. Tinha esse espinho que o esbofeteava. Como diz, é uma prova atrás da outra, até mudar o caráter. Às vezes você tenta entender por que tudo isso na minha vida acontece, para mudar o teu caráter. Mas por que disso, daquilo, eu não entendo, para mudar o teu caráter. Para mudar o nosso caráter. Deus vai trabalhar em nós, para curar a nossa alma. Esta natureza adâmica, vingativa, essa natureza maligna, como Adão e Eva concederam 2 filhos, Caim e Abel. Abel era bom, Caim era mau. Muitas vezes tem essa natureza dentro de nós. A natureza de Caim, a natureza irada. Caim estava irado contra o seu irmão Abel, irado contra Deus. Deus chegou para Caim e disse: Caim, por que está irado? A sua ira será para ti somente. Você vai satisfazer somente a tua vontade. Você tem que dominar esta ira, Caim. Eu não vou impedir de você fazer o que você quer fazer, Caim. Você tem que dominar essa ira. Eu criei o ser humano para dominar e não para ser dominado. Se você deixar essa ira entrar no teu coração, você vai cometer homicídio. E foi o que aconteceu. Deus falou para Caim que o pecado estava à porta, que ele tinha que dominar, mas não dominou. Muitas vezes tem essa ira de Caim dentro do seu coração. Esta raiva porque o seu vizinho prospera, porque ele comprou um carro novo. Esta raiva porque a sua vizinha tem a melhor roupa e você uma roupa rasgada. Você não confia em Deus, que Ele pode te dar infinitamente mais, nos dar, do que pedimos ou pensamos? A ira do homem não opera a justiça de Deus. O pastor, ele cuida de ovelhas e não de bodes. As ovelhas são mansas. Elas se submetem ao seu Senhor, ao seu pastor. Nós temos que ser mansos como as ovelhas. Esperarmos somente em Cristo. Asaf também ficou irado, revoltado, porque os ímpios prosperavam. No Salmo 73, quase que ele se desviou. Mas quando ele entrou na casa de Deus, porque ele era sacerdote, entrou no templo, aí ele teve uma experiência com Deus ali, talvez uma visão, e ele viu o fim dos ímpios. Ele pensou: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta tanta prosperidade, saúde e abundância? Os amigos de Jó tinham saúde. Os amigos de Jó não tinham doença. Jó teve enfermidade. Não diz a Escritura quanto tempo ele ficou doente, talvez 1 ano ou mais. Jó passou necessidade, perdeu os filhos, sofreu tumores no seu corpo inteiro, perdeu seus 10 filhos de uma hora para outra, perdeu todos os seus bens, suas riquezas, o seu gado, os seus animais. Os 3 amigos de Jó não foram provados. Deus diz na Escritura que amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Ele amou Jacó e odiou Esaú. Esaú teve tudo, não sofreu. Mas Jacó sofreu na terra de Padã Arã 20 anos. E Jó padeceu, sofreu muito na carne, no seu corpo. Perdeu a família, perdeu os filhos, E Jó sofreu muito, mas seus amigos não. E foram e o acusaram de pecado. Deus trata conosco. Deus, Ele corrige quem Ele ama. Quem Ele tem plano de salvação, Ele corrige. A Escritura é clara. Amei a Jacó e aborreci Esaú. Esaú trocou a primogenitura, o direito que ele tinha de herdeiro, por um prato de lentilhas. Não deu importância.
E mesmo chorando depois, derramando lágrimas, diz a Escritura que não teve arrependimento. Um choro de remorso e não de arrependimento. Deus trata conosco. Ele quer curar as nossas feridas, limpar a maldade do nosso coração, para entrar na Nova Jerusalém, para entrar na eternidade. Primeiro teremos que nos limpar, sermos limpos pela palavra, pelo trabalhar de Deus, pela guia do Santo Espírito que trabalha em nossas vidas. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos mostra pela palavra. A palavra de Deus nos limpa. E Deus trabalha em nossos corações. Deus trabalha em nossos caráter. Tira os vícios da nossa vida. Tira as deformidades. Tira as manias, as anomalias. Tira as imperfeições pelo seu poder. Porque Ele diz, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneça em mim, para que em mim possa dar frutos, porque sem mim nada podereis fazer. Deus vai trabalhar em nossos caráter, para fazer de nós pessoas melhores, para que o Pai seja glorificado através das nossas boas obras, para que os homens, as pessoas da terra vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. E Deus vai nos limpando da amargura. A amargura, ela brotando, ela contamina todas as pessoas que estão na casa, que estão naquela repartição, naquele lugar. E Deus vai trabalhando nos nossos caráteres, nos lapidando a cada dia. Quanto mais lutamos com Deus, contra Deus, não cedendo às suas correções, mais tempo vai passar. Mais tempo vai passar. Temos que ser rápidos em obedecer à voz de Deus. O povo de Israel ficou 7 anos nas mãos dos midianitas e amalequitas, Deus tratando com eles, porque era um povo mau, um povo que se desviava facilmente, não andava na lei de Deus. Então Deus entregou eles nas mãos dos midianitas e amalequitas por 7 anos. Depois voltaram de novo, Deus deu livramento, voltaram a praticar as mesmas iniquidades, e ficou mais tantos e tantos anos nas mãos dos inimigos. O povo de Israel no deserto reclamou contra Deus, pecou contra Deus, queriam voltar para o Egito. E ficaram 40 anos no deserto e morreram no deserto. Só foram salvos que tinham 20 anos para baixo, e Josué e Calebe. Uma caminhada que era de 11 dias, tornou-se em 40 anos, por causa das reclamações, porque não quiseram mudar a sua natureza adâmica, a sua natureza de Caim. O Evangelho é assim, meu irmão, minha irmã. Deus vai trabalhando conosco pela sua palavra. Ele diz, não difameis, não faleis mal uns dos outros, meus irmãos. Está lá em Tiago, capítulo 2. Não julgueis uns aos outros. Quem ocupa o lugar de juiz já não é observador da lei, mas é juiz. Um só é nosso juiz, que é Jesus. Mateus capítulo 7 também diz, não julgueis para que não sejais julgados. Da mesma maneira que julgardes, vos julgarão. Da mesma maneira que medirdes, vos medirão também. Assim como quereis que os homens vos façam, fazei vós também, porque esta é a lei e os profetas. É o que a gente quer colher no futuro, é o que a gente planta hoje. Se eu semear vento, eu vou colher tempestade. Se eu fazer o mal para o meu irmão, para a minha irmã, se eu fizer alguém tropeçar, eu vou colher aquilo que eu plantei. Deus quer que nós oremos por aqueles que nos perseguem. Não nos cansemos de fazer o bem. Aquele que furtava, não furte mais, mas trabalhe com as suas próprias mãos para que tenha condições financeiras de ajudar aquele que está em necessidade. Fugir da idolatria. Tem que ser tirada a avareza. Tem que ser tirada do vosso meio a malícia, as palavras torpes, todos os tipos de manias, anomalias e obras da carne. Esta natureza de Caim, esta natureza de Paulo, esta natureza da soberba, da malícia, deve ser tirada do nosso meio.
Então Deus está trabalhando nas nossas vidas, no nosso caráter, para que nós possamos herdar a vida eterna. O reino de Deus, meus irmãos, se faz violência para entrar nele. E só os que se esforçam que se apoderam dele. Não é fácil. A porta é estreita, porque vai ter a luta contra a carne. A carne luta contra o espírito. Então vai ter esta guerra contra nós mesmos. A sua carne quer fazer, a sua carne quer se vingar. Mas Deus diz na palavra, a vingança pertence a Deus. Eu o retribuirei. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Então a vingança pertence a Deus. Qual é essa vingança que Deus faz? Não é o que a gente imagina, que Deus vai fulminar aquela pessoa, não. A vingança dele é perfeita. E Deus tem o melhor para fazer, porque Ele quer salvar as almas. Ele não tem prazer na morte do pecador. Mas preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, que serão recolhidos como feixe de trigo para o seu celeiro. Ele vai trabalhar nas nossas imperfeições, na maldade do nosso coração, para que a gente não venha falar mal de ninguém, nem denegrir autoridades, mas ser mansos. As nossas palavras têm que ser temperadas com sal. Jesus diz que nós temos que ser a luz deste mundo e não as trevas, e não ter aquela cara fechada, olhando as pessoas com raiva. Não. Mas o que o Senhor Jesus quer de nós é que nós brilhemos nesta terra. Brilhe a tua luz. Não esconda a sua candeia embaixo da mesa, mas coloque ela em cima da mesa. É em cima. Ele quer que nós sejamos uma carta viva, lida por todos. Ainda que estando sofrendo nós, padecendo por ser cristão, mas dando fruto. Porque se sofrer por fazer o que é o mal, que recompensa tereis? Mas se sofrer por fazer o que é o bem, Deus é glorificado pelos nossos sofrimentos. Porque estamos glorificando a Ele, não negando o seu nome, obedecendo a sua palavra. É por isso que a carne dói. É por isso que Paulo levou varadas, Paulo levou chicotes, sofreu também. Sofreu uma quarentena menos uma. Sofreu, levou várias chicotadas. O apóstolo Paulo. Várias quarentenas. Sua carne foi esmurrada. A sua carne guerreava contra si mesmo. Ele queria fazer uma opa. Não é por aí, Paulo. Hoje você não é mais dono do seu corpo. O seu corpo agora é o meu templo. Então você vai ter que fazer o que eu quero. Quantas vezes ele poderia se irar? Não vou fazer isso. Aí o Espírito Santo falava com ele. Não é por aí, Paulo. É por aqui. É assim que Deus faz conosco. Você está irado, está irada. Quer se vingar com as suas próprias mãos e Deus fala, não é por aí. Esse é o caminho, andai nele. O caminho da obediência. O caminho da palavra. Ele diz em Mateus capítulo 5, 6 e 7, o verdadeiro evangelho está registrado lá. Orai pelos vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem e vos maldizem. Abençoai, Romanos, e não amaldiçoeis. Romanos 13, abençoai e não amaldiçoei. Ah, mas aquela pessoa me fez mal. Abençoai e não amaldiçoar. É o que nós devemos fazer, temos que fazer. Para herdar a vida eterna, a nossa carne tem que morrer. O grão de trigo, se ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele produz frutos. Se a nossa natureza, que não quer fazer a vontade de Deus, morrer para a nossa vontade e fazer a vontade de Deus, seremos uma árvore frutífera e Deus será glorificado em nossas vidas. Mas se não morrermos e continuarmos lutando contra os agrilhões do Senhor, seremos mais ainda esbofeteados, padeceremos mais ainda humilhações, porque não queremos ceder para Deus. Temos que ceder. O que Deus quer de nós é a santificação. Por isso Ele permite os espinhos nas nossas vidas.
os espinhos da dificuldade, os espinhos da enfermidade, os espinhos no seu trabalho, na sua casa, com a sua esposa, com o seu esposo, com os filhos, com a sua sogra, com quem quer que seja. Ele permite esses espinhos até que cheguemos à estatura de Cristo. A hora que chegarmos à perfeição, aquele ponto em que a gente mais dorme na polpa como dormia o Senhor Jesus, e que as tempestades não nos assustam mais. Confiamos em Deus e sabemos que Deus vai nos dar o escape. É a hora que levanta a afronta contra a sua vida. É a hora que levanta a confusão. E você dá uma resposta branda e desvia o furor. Você dá uma resposta branda, você já não se ira mais com aquela situação. Você já não perde mais a sua paciência com aquela afronta. Você consegue dominar o seu espírito, porque é maior aquele que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. E é isso que Deus quer nos preparar, para vencermos a nossa natureza, andando em obediência à sua palavra, ainda que venham as afrontas, as perseguições, a dor, mas suportamos calado, confiando que Deus nos dará o escape. É assim que Deus quer de nós, para vencermos esta natureza. O pecado estará à nossa porta, mas ele diz para Caim: cumpre em você, Caim, dominar este pecado. Cumpre em você, meus irmãos, dominar este pecado. Cumpre em mim dominar este pecado. Dominar esta natureza, Caim, adâmica, má. É isso que Deus requer de nós. Ele permite os espinhos para que possamos nascer de novo, para que possa nascer uma rosa no jardim do Senhor, através dos espinhos. Jesus também recebeu uma coroa de espinho em nosso lugar. Ele recebeu uma coroa de espinho. Ele já fez tudo isso por nós, meus irmãos. Ele sofreu por nós e nós ainda nem conhecíamos. E ele sofreu por todos nós. As suas mãos foram pregadas na cruz, os seus pés também. Foi chicoteado, surrado, esbofeteado, tomou vinagre. Ele levou as nossas imperfeições. Ele levou as nossas iniquidades, os nossos pecados, caiu tudo sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então hoje nós temos o direito à vida eterna, se andarmos em obediência de acordo com a palavra de Deus. Andando pelo caminho da santificação, deixar Deus dirigir as nossas vidas, deixar o Espírito Santo reinar em nós, para que sejamos vasos na mão do oleiro. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor. Graças a Deus. Santo e eterno Deus, graças te damos pelo poder da tua palavra, e que assim o Senhor venha trabalhar em nossas vidas, Pai. Trabalha em nossos corações. Trabalha, Senhor, em nossos caráteres. Aquilo que é impossível para nós, o Senhor pode fazer. Muda, Senhor, os nossos corações. Transforma as nossas vidas pela tua misericórdia, para que possamos um dia entrar nas portas de Jerusalém, entrar no reino da tua glória. Ó Deus poderoso e santo, concede poder a cada um, Senhor, para que sejam transformados e lapidados por ti. Receba esta oração, no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.